Estamos meditando expositivamente no livro de Romanos. E nesta noite, eu te convido para que possamos meditar, para que possamos viver na luz. Vivamos na luz é o tema desta noite. Está lá em Romanos 13, de 11 a 14. Preste atenção nesse título, Vivamos na luz. Muito importante para nós fecharmos a palavra de Deus nesta noite, refletindo nisso continuamente. Diz assim no versículo 11, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, revistam-se do Senhor e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vivamos na luz, é a reflexão desta noite. Eu te convido a observar o que o Senhor tem para nós por meio da sua palavra, e percorremos ao longo do caminho, nesta apresentação, dos motivos para obedecermos à lei de Deus. Obedecermos a palavra do Senhor. Saímos do estágio do medo para a consciência, da consciência para o amor, e do amor à submissão integral a Jesus Cristo. Por isso o tema, vivamos na luz. A ênfase sobre a volta iminente de Cristo. Ansiamos pela volta do Senhor Jesus, conforme diz sua palavra. Mas Mateus 24, 42 diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Vivamos na luz, e sabe por quê? Porque se você e eu, nós, não vigiarmos, tentarmos camuflar a nossa forma de ser cristã, quando agimos de um jeito porque as pessoas nos observam e agimos de outra maneira quando não há ninguém nos olhando, esquecemos da onisciência de Deus. As trevas, a escuridão, o breu, aquilo que não é possível o olho humano enxergar um palmo, é escancarado diante de Deus. A segunda vinda de Jesus será um evento muito importante que acontecerá nos fins dos tempos. Jesus não nos abandonou. E há quem diga que nós já vivemos no inferno. Mas isso é um equívoco. Jesus não nos abandonou, Ele prometeu voltar uma segunda vez para levar todos os salvos ao céu e julgar todos os povos. Portanto, vivamos na luz. A segunda vinda de Jesus será acompanhada de grandes sinais. E nós devemos estar atentos. E nesse dia, todos saberão que Jesus voltou. Mas antes disso, muitas pessoas irão dizer de que Jesus já voltou. A Sagrada Escritura traz isso. E nós já podemos observar quantas heresias pregadas em templos lotados. O templo que prega a palavra de Deus na sua essência, dificilmente vai estar transbordando de gente nos dias atuais. As pessoas estão caminhando de acordo com as suas próprias convicções, customizando Deus ao seu modo. Não devemos acreditar em tais supostos pregadores
Porque quando eles dizem que o Senhor já voltou, na verdade, nem ao menos eles têm intimidade com Deus. Também não devemos nos afobar diante das circunstâncias, porque na verdade não se afobar demonstra a nós maturidade espiritual. Demonstra a nós que cremos na palavra de Deus, na Bíblia, na sua essência de capa a capa. E a Bíblia nos diz que haverá sinais inconfundíveis, onde somente os íntimos irão perceber a vinda do Senhor. Como seus servos, devemos também ansiar, desejar que volte o Senhor. Mas também devemos desejar que Ele nos encontre fiéis. O Senhor é fiel. A grande questão nos dias atuais é que se você é fiel, se somos fiéis a Deus, da mesma maneira o qual Ele é para conosco, e a consumação da nossa salvação está próxima e o dia raiando, portanto devemos estar preparados. Muitas pessoas, reforço, estão adormecidas no seu próprio entendimento. Muitas pessoas estão ignorando as instruções bíblicas para a sua vida. Muitas pessoas estão tapando os ouvidos para aquilo que a palavra o confronta. Porém, quando é acolhida, bajulada, paparicada, templos lotados. Diante da volta iminente de Cristo, Paulo nos deixa alguns conselhos, alguns alertas primordiais para nós nos atentarmos nesta noite. E a primeira, para estarmos preparados, o primeiro alerta é: despertem. Em outra palavra é: acordem, acordem. Olha o que diz o versículo 11: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Depois de falar da conduta cristã com relação ao Estado e o próximo, como foi pregado semana passada, Paulo aqui estabelece um fundamento escatológico para essa conduta. E duas verdades são bem destacadas neste versículo. O discernimento do tempo em que vivemos. Eu não preciso estar aqui apenas falando e você ouvindo, basta olharmos as situações, as circunstâncias, a frieza humana, o ceticismo na fé, onde muitos estão esfriando, bem como, segundo, o discernimento da conduta apropriada que devemos ter nesse tempo. A Bíblia não está desatualizada, meu irmão. Acorde. A palavra de Deus é tão atual quanto o amanhã. Acorde. Desperte. Observe as coisas que estão acontecendo ao seu redor, a natureza do século presente, em que os crentes devem despertar do sono. Muitas pessoas, muitos que se dizem cristãos, estão adormecendo na fé. Muitos, a indiferença diante do pecado deve ser substituída por uma vigilância contínua. A salvação, que agora está mais perto do que quando os leitores creram, refere-se a tudo quanto Jesus Cristo fará pelos crentes em sua segunda vinda. E certamente, Paulo também esperou que Cristo voltasse durante sua vida. Paulo também esperava. Nós estamos esperando, muitos outros antes de nós esperaram. Não irá acontecer? Acorde, porque irá acontecer. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas devemos estar vivendo na luz. Nós precisamos estar vivendo na luz. Em uma fase experimental, um especialista pegou 3 cegos e colocou-lhes diante de um animal grande e disse: há um animal na sua frente.
e vocês devem simplesmente tocá-lo e dizer o que vem à sua mente. Esses cegos nunca haviam enxergado na vida, não foram pessoas que perderam a visão. Eles nunca enxergaram, nasceram cegos. Nenhum daqueles 3 homens jamais tinha tido qualquer contato com este animal, ao qual era um elefante. Então, se alguém chega para 3 cegos e diz para ele tocar um animal à sua frente, ele nunca viu, e era um elefante, a grande surpresa que vai acontecendo de acordo com cada um que passa por essa experiência é muito interessante. O primeiro se aproximou e tocou no corpo do elefante e no seu tato disse: isso aqui parece-se com um muro. O casco é duro do elefante. Que animal esquisito. Parece uma muralha. Já o segundo, quando toca, diz: muro, para mim mais parece uma lança. Tocando em outra parte do animal. Pois para mim mais parece uma cobra, disse o outro. Conforme foram tateando e outro foi exclamando e com um pouco de medo ali, insegurança do outro lado, o outro disse: parece um toco de árvore. Estava se referindo às pernas do elefante, que são curtas. E finalmente um deles tentando mais uma vez que nada, parece mais um abanador. Eu e você sabemos que ele estava tocando na orelha do bicho, na orelha do elefante. E o outro disse que estava tocando numa corda. E como quem não quisesse observar, mas ouvindo tantas opiniões diferentes, divergentes, a grande confusão que foi gerada era porque, na verdade, o elefante tinha flancos como muros, a sua pele. 2 grandes dentes como lanças, tem uma tromba que até parece mesmo uma cobra, pernas pequenas como tronco de árvore, o rabo que parece uma corda e as orelhas que parecem abanadores. O interessante de tudo isso é que nós tivemos uma descrição quase que perfeita, mas com uma outra ótica daqueles que jamais enxergaram. Cada um dos cegos viu o elefante ao seu modo, e nenhum deles pôde ver o elefante inteiro, porque cada um tocou especificamente numa parte. Assim também, meus queridos, é a nossa percepção de Deus. Cada um de nós pensa que tem uma perfeita compreensão plena de Deus, mas Deus é grande demais para que eu e você, qualquer um de nós, possamos imaginar sua magnitude. Você irá adormecer na fé se continuar a moldar a Deus por sua ótica, pela maneira que você crê e pela verdade que você acredita. E infelizmente, muitos hoje estão na sua suprema religiosidade. Cumprem protocolos religiosos, tomando posse das suas vidas, e muitas pessoas, e isso independe de ter nascido num lar cristão, de ter sido convertido, isso independe de onde a pessoa esteve, não importa, cuidado com as suas convicções. Certa vez ouvi uma frase que dizia que filho de peixe, peixinho é, mas infelizmente, muitos de nós, filhos de crente, não são a garantia de ser crente. Nós precisamos vigiar, cuidado para não customizar a Deus. O que isso quer dizer? Os irmãos hoje têm a felicidade, a alegria de ter a tecnologia em suas mãos. Nós temos um aplicativo da igreja que você consegue acessar o culto, você consegue ver o agendamento, você consegue saber o aniversário de um irmão, você consegue fazer maravilhas por meio desse aplicativo. Mas esse aplicativo ele vem pronto do fornecedor. E para nós termos o aplicativo como o temos hoje em nossas mãos, foi necessário customizar esse aplicativo. Nós pedimos para o fabricante inserir coisas que ele não tinha.
E é isso que acontece quando eu e você queremos customizar a Deus, moldar a Deus da maneira como nós cremos, mas na verdade, nós temos que nos submeter a Deus, independente das circunstâncias. Enfim, nesta noite, o Senhor diz para mim e para você: acordem, acordem, acordem. Para estarmos preparados, o segundo alerta do apóstolo Paulo para esta noite é: purifiquem-se. Purifiquem-se. Olha o que diz os versículos 12 e 13. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, nem em desavença e inveja. Todos esses dilemas estão enraizados em muitas famílias. Agimos de um jeito à luz do dia e na presença de muitos, e agimos de um jeito completamente diferente quando estamos distantes das pessoas, ou até mesmo distante da igreja. Quantas pessoas estão sendo afastadas de Deus pelos péssimos testemunhos? O contraste entre o dia e a noite, as trevas e a luz, não é apenas um tema bíblico familiar. Nós entendemos, por conhecermos a Cristo um dia, que trevas é tudo aquilo que é ruim, que são ações malignas, e luz, vivermos luz, sermos sal e luz, é sermos realmente reflexo do que o Senhor nos transformou e nos alcançou um dia. O povo de Deus sabe que há uma linha que separa o mal da justiça. Nós precisamos entender que depois Paulo também exorta os leitores a se comportarem decentemente, como de dia. Há pessoas que vão ter condutas exemplares quando vem alguém se aproximando. Há pessoas que vão agir completamente diferente quando essa mesma pessoa que estava se dirigindo a você deu as costas. E pasmem, muitas vezes alguém que está ao redor, nos observando, e principalmente se nos conhece por sermos um cristão, vão se frustrar, vão se decepcionar, vão se afastar de Deus. E eu quero te dizer um negócio, muito importante. Você vai ser cobrado disso um dia. Você vai prestar essa conta. Você vai prestar essa conta. John Stott disse: a falta de controle próprio nas áreas da bebida, do sexo e dos relacionamentos sociais contradiz totalmente um comportamento cristão decente, coerente, submisso ao Senhor. Precisamos ser autênticos, independente de onde estivermos e com quem estivermos. Nós precisamos saber que o errado é errado, mesmo que todo mundo faça, e o certo é certo, mesmo que ninguém faça. Mas ninguém mais faz o que é certo, mas você tem que fazer o que é certo. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. Não queremos ser encontrados de roupas sujas na volta do Senhor. Não queremos, acreditamos muitas vezes que o sinal de Deus na sua segunda vinda será de tal maneira que eu vou conseguir correr atrás do prejuízo em tempo hábil. Isso é uma mega ilusão. 1 João 3, de 1 a 3 diz: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele da sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.
Vejam como é grande o amor do Pai que nos concedeu que fôssemos chamados e que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não conhece a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que nele tem a esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Na última pregação eu disse que nós na oração não manipulamos a Deus, nós não conduzimos a Deus para realizar aquilo que eu estou pedindo em oração. Na verdade, a oração é um ato em que eu me aproximo de Deus, que eu busco a vontade de Deus para agir de acordo de Deus, conforme a Sagrada Escritura. Muitas pessoas querem simplesmente orar e ver as coisas acontecerem. Mas, na verdade, a oração exige de nós buscar a Deus e ação, atitude, postura, foco, ênfase, passos de fé. Não adianta querer tatear o chão para darmos passos de fé. Você muitas vezes vai dar passos de fé onde ninguém mais acredita, mas o Senhor te manda continuar. O Senhor te manda continuar. O cristão verdadeiro reveste-se da armadura da luz e não das obras das trevas. Não tem motivo algum para se envolver com os prazeres pecaminosos do mundo. Há uma grande preocupação neste tempo, onde poderíamos aqui estar passando por grandes perseguições, como muitos homens de Deus passaram. Mas estamos passando por uma pandemia silenciosa e inodora. E os reflexos são catastróficos. Muitos estão esfriando na fé. Estão mais preocupados com os problemas e os dilemas do que propriamente fortalecer a fé. E o terceiro ponto desta noite, terceiro alerta que o apóstolo Paulo deixa para nós, é: precisamos adquirir maturidade. Em outras palavras, cresçam. Cresçam. Ao contrário, está aqui no versículo 14, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. É chegado o tempo, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, em que o Senhor está separando meninos e meninas, de homens e mulheres de Deus. Há mais probabilidade nos dias atuais de vermos um adolescente e um jovem mais maduro na fé do que muitos daqueles que vivem a vida toda dentro de uma igreja. Revestir-se do Senhor Jesus Cristo significa tornar-se mais semelhante a Ele e receber pela fé aquilo que Ele tem preparado a nossa vida inteira. Nosso crescimento é relacionado à nossa alimentação. Por isso, Deus nos adverte de não dispormos de coisa alguma da carne. Se você buscar meditar na palavra de Deus de dia e de noite, fazer suas devocionais, cultos domésticos, meditar na palavra, buscar o alimento espiritual, dificilmente você irá cair em coisas supérfluas que a carne te atrai. Se nos alimentarmos das coisas da carne, com certeza, com convicção, iremos em algum momento falhar. Mas se alimentarmos nosso interior com as coisas nutritivas do Espírito, seremos
bem-sucedidos. Certo homem estava perdido numa cidade desértica, caminhando à procura de água, prestes a morrer, agoniado, desesperado, de tal maneira que, em determinado momento, ele entra naquela cidade desabilitada e ele, no quintal, enxerga uma bomba d'água. Uma cidade deserta, numa cidade que estava sem população, e detectou ali uma bomba d'água. E ao bombear, a bomba não extraía água para ele poder saciar a sua sede. E aí, então, em determinado momento, ele olha para o lado e enxerga uma garrafa com água. Tudo bem, estava quente, mas numa cidade desértica, sede, angústia, desespero, em encontrar uma garrafa com água, ele pegou e foi abrir para tomar e percebeu que havia um bilhete do lado, que dizia assim, faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir, porém use o conteúdo dela na bomba d'água. Cidade desértica, sede, única garrafa com água, um dia inteiro, mais de 24 horas para frente e para trás, para os lados, ele não teria água. E ele, pela fé, derramou aquela água todinha na bomba e começou a bombear, e daqui um tempo jorrava água que transbordava, água fresca. E ele consegue ali saciar a sua sede, aquela bomba seca, toda enferrujada, porque não estava tendo alimento de água, gerou a ele muita água. Se ele bebesse aquela água velha, pela bomba enferrujada, talvez não teria tido tanto êxito. E com relutância, ele até despejou a água na bomba, mas em seguida, agarrando a manivela, teve a sua recompensa. Por quê? Ele seguiu a instrução. Você quer saciar sua sede espiritual? Você precisa ler a instrução de Deus para a sua vida. Você quer saciar o vazio que tem dentro de você? Quantas pessoas angustiadas, amarguradas, sofrendo, deprimidas. E nós também já falamos que tudo isso é normal, que nós podemos passar por aflições continuamente. Mas se você seguir o que a palavra de Deus diz para você, você irá superar essas lutas, essas dificuldades, essas batalhas. Você precisa seguir as instruções. Então, folhear a palavra de Deus e abrir em alguma passagem bíblica como um talismã não vai te levar a lugar nenhum. Agora, se você meditar continuamente na palavra de Deus, a palavra de Deus falar primeiramente com você, antes de você proclamar para alguém, isso irá fazer toda a diferença. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, que está aqui no templo, ou que estão assistindo em casa, é chegado o tempo, e eu reforço, onde Deus irá separar homens e mulheres, de pessoas com comportamento de meninos e meninas, crentes autênticos de religiosos céticos e rebeldes, de pessoas tementes ao Senhor, de opositores, de parceiros do grande opositor. De que lado você está? De que lado você está? A palavra de Deus hoje é: vivamos na luz. Um pequeno peixe de água doce sul-americano é chamado de 4 olhos. Sabe por quê? Porque ele sabe tirar partido enquanto ele nada. Ele sabe tirar partido dos 2 mundos. O Criador desenhou esse peixe com seus grandes olhos e com lentes de ar da parte superior e lentes de água para a parte inferior. E ao mover-se sobre a superfície, ele é capaz de olhar para o mundo terreno e o mundo aquático. Num certo sentido, todos nós crentes em Cristo devemos ser como este pequeno peixe.
ao atravessarmos a vida, precisamos olhar para cima, para o céu, e também para baixo, para o mundo que nos rodeia, e tomar cuidado para não se enroscar em algum tropeço. Vivamos na luz, e a palavra do Senhor para mim e para você hoje é: acorde, purifique-se, cresça. Jesus é a luz do mundo. A luz elimina a escuridão, torna tudo visível e nos permite ver o caminho. Jesus ilumina nossos corações, nos revela o pecado e nos mostra a salvação, a restauração que somente Ele pode nos oferecer. Vivamos na luz. Nós vamos orar nesse exato momento. Eu peço que você curve sua fronte, feche seus olhos por um instante. O que o Senhor disse para você nesta noite? Ele disse para mim e para você: acorde, purifiquem-se, cresçam. Soberano Deus e Pai, nós queremos, Senhor, reconhecer a sua soberania em nossas vidas de tal maneira, Deus, que possamos observar em pequenos detalhes toda a instrução que a tua palavra tem para nós. Precisamos acordar, purificar-nos e crescermos, Deus, para continuar avançando rumo à glória celestial. O maior desafio desta vida, Deus, é passarmos por ela e um dia desfrutar da tua presença. Que saibamos que sem buscar o Senhor de uma maneira autêntica, isso jamais será possível. Que se nós avançarmos a vida inteira, Deus, mas no final vacilarmos, abrirmos mão, acharmos que estamos no controle, Deus, nós iremos nos afastar eternamente do Senhor. E eu quero te clamar, Deus, neste tempo de pandemia, onde muitas pessoas estão adormecidas, Deus, se acostumaram a ficar acomodados, Deus. E isso não é um bom sinal. Onde há demandas de serviços para a tua obra, na tua casa, e nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e temos que, muitas vezes, Deus, nos desdobrar para fazer com que nada pare, porque o Senhor merece de nós sempre o melhor. Desperta em nós, Deus, um coração de servo. Resgata em nós, Deus, o acordar, o purificar e o principalmente crescer e amadurecer para um dia estarmos juntos do Senhor. Eu oro assim, crendo, Deus, de que o Senhor há de fazer tudo isso. Se o meu irmão, minha irmã, querido e minha querida, permitir, o Senhor dá para nós essa possibilidade de escolhermos. E eu creio também, Deus, de que um grande exército celestial se levantará neste tempo, Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.